Isso foi ontem por volta de 9 horas da noite. Essa casa que está aqui no fundo, um sobrado de 2 pavimentos, a gente vê aí que tem bastante estrago, jogou telha para cima, estragou bastante coisa. O pessoal da Polícia Civil está terminando de fazer a perícia e nesse exato momento acabaram de tirar, inclusive, a faixa de isolamento aqui da rua para que a gente possa dar a chance de quem está em casa entender melhor o que aconteceu. Esse portão no chão porque os moradores, quando ouviram a explosão, dominado o susto, correram para cá para ver o que estava acontecendo. As labaredas bem altas, eles jogaram essa estrutura de ferro no chão com socos e pontapés e conseguiram resgatar 2 pessoas, um casal que mora na casa, que estava aí dentro, além de uma criança de 8 anos. Vale dizer que essas 2 pessoas estão internadas em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte e elas foram para lá porque tem aquela ala especializada em queimados. Agora pela manhã, a mulher passou por um procedimento, inclusive de raspagem nas queimaduras e foi sedada em função das fortes dores que sentia. E olha, uma tragédia que só não foi maior porque Deus provavelmente agiu nesse lugar aqui. Eu estou com o Laércio do Corpo de Bombeiros, ele estava explicando que muito provavelmente o que pode ter acontecido é que o próprio calor tenha disparado as válvulas de segurança dos botijões de gás que estavam dentro da casa. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Provavelmente foi isso porque nós acreditamos, porque segundo o relato da própria criança, o incêndio ele se iniciou dentro da casa, em outro lugar. E esses botijões eles estavam mal acondicionados num corredor próximo à casa. Então, bem possível que o calor fez com que essas válvulas disparassem. Inclusive, os relatos de explosões provavelmente se deram por conta dessas válvulas, que elas estouraram, devem ter feito um barulho muito grande, as pessoas relataram explosão no local. Na verdade, então, que bom que isso aconteceu, que a válvula de segurança acabou preservando para uma tragédia maior não acontecer. Exatamente, porque a explosão, o grande risco de explosão do GLP é quando ele sai do recipiente e ele acumula, ele é mais pesado do que o ar, então ele acaba acumulando no chão. Então ali faz uma grande expansão de ar que gera a explosão. Então quando você tem isso, você evita a explosão, só que por outro lado você aumenta consideravelmente a carga de incêndio, porque todo aquele gás que está ali dentro, ele começa a alimentar o fogo que já estava dentro da casa. Na verdade, aqui também não é o lugar para acondicionar essa quantidade de botijões que estavam aí dentro, né? O dono, pelo que eu entendi, é proprietário de um depósito em Taguatinga, mas acondicionava de forma irregular esses botijões aqui, independentemente de qualquer coisa, não é para estar aqui, né? Exatamente, porque não são as condições ideais, porque botijão de gás, até mesmo dentro da nossa casa, ele deve ser colocado em lugar aberto, arejado, não deve ser acondicionado em lugares fechados, não deve ser acondicionado perto de ralos, aonde por algum acaso se tiver vazamento de gás, esse gás ele não venha a estar dentro desses recipientes ou estar dentro desses lugares ou mesmo ele acumular em lugares mais baixos. E aqui realmente não é o lugar mais adequado, ele não deveria, mas infelizmente agora aconteceu, né? A tragédia já foi e agora cuidar das vítimas, né? Dos pacientes agora que estão no hospital, que foram atendidos por nós. Pela proporção saiu até barata a história. Infelizmente não tivemos óbito, né? Isso, assim, é de se alegrar, mas infelizmente tivemos danos consideráveis dessas 2 pessoas, né? O pai e a mãe que foram atendidos. Laerte, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado, DF Alerta continua. Marco, o seguinte, para que as pessoas entendam, quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui, quem veio primeiro foi a Polícia Militar acionada. E quando os bombeiros chegaram, eles já haviam, inclusive, percebido que o incêndio aconteceu primeiro no pavimento superior, e aí eles desceram e o pessoal da PM, quando chegou, começou a retirar os botijões de gás que estavam aqui embaixo. Eram 9, ao que tudo indica, o que foi passado para a gente pela Polícia Civil, de 13 quilos e outros 2 cilindros daquele P45, que são os maiores
que a gente vê normalmente em restaurantes, em hospitais. Então, enfim, a gente aqui se livrou de uma tragédia gigantesca porque todas as casas são parede com parede, tudo colado, a vizinhança está muito sempre próxima. Então, enfim, o pessoal quando chegou aqui jogou esse portão no chão para tentar salvar e conseguiu tirar esse casal de dentro da casa. Só para você ter uma ideia agora, eu vou pedir o Humberto para virar aqui para a gente, Marco, para você ter ideia a quantidade de moradores aqui na frente. Então, enfim, para onde você olha tem uma casa, tem gente, logicamente, dentro. E isso foi ontem por volta de 9 horas da noite, que é aquele horário que todo mundo está chegando do trabalho. O barulho da explosão foi muito alto, foi muito grande, assustou demais as pessoas e mesmo assim os moradores, pelo menos 10 deles, vieram para cá, jogaram o portão no chão, entraram na casa ainda pegando fogo e resgataram essas duas pessoas, esse casal, repito, que está internado agora em estado grave lá no hospital, no Agarram, aí na Asa Norte. Bem, meu nobre, a gente aqui só não teve uma tragédia de proporções muito maiores, porque às vezes a gente tem, parece que é uma mão divina que protege a lógica do processo como um todo, até porque eu mesmo já fiz vazamento de gás de um botijão só na Asa Norte, que com o deslocamento de ar provocado pela explosão acabou atingindo uma quadra comercial em frente a quase 500 metros de distância. É impressionante quando isso acontece. Então, enfim, aqui parece que ficou barato. Agora a Polícia Civil, que esteve aqui no local, fez a perícia, vai encaminhar tudo isso para a 23ª Delegacia, que é quem vai fazer a investigação e apurar a responsabilidade de cada um nessa história, meu amigo. Graças a Deus o pior não aconteceu. Obrigado, Capelli, pelas informações. Eu estive ontem também no local, já tinha finalizado o trabalho do Corpo de Bombeiros e, de fato, muitas residências ao lado. Pela imagem não dá para perceber bem, mas até para você fazer a manobra com o carro é difícil porque a rua é bem estreita, o espaço é bem apertado. Ali do lado tem uma rua sem saída, inclusive, muitas crianças estavam ali na calçada e, de fato, o pior poderia ter acontecido, graças a Deus isso não aconteceu e a gente torce pela pronta recuperação desse casal, essas duas pessoas que ficaram realmente em estado grave diante das chamas, diante da explosão e a gente vai seguir acompanhando também o estado de saúde deste casal. Capelli, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso DF Alerta, obrigado pelas suas informações, obrigado pelos detalhes, agradecer também ao militar do Corpo de Bombeiros também que deu detalhes dessa dinâmica, né? Todo o trabalho investigativo está sendo realizado agora, o local acabou de ser periciado ali pela Polícia Civil, a 23ª DP é a delegacia responsável pela investigação, tendo em vista que esses botijões de gás não eram para estar nesse local, eram para estar no local apropriado, adequado para isso. Não foi o que aconteceu, mas, repito, graças a Deus o pior não aconteceu. Outras duas pessoas também ficaram feridas com ferimentos mais leves e outras duas com ferimentos mais graves estão no Agarram.